muito interessante do que eu estudei e aprendi hoje, aqui em Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2. Conta uma história de que aquele faraó que administrava o Egito, que gostava de José, que gostava da família de José, gostava dos hebreus, do povo de Deus, ele faleceu, José faleceu, os irmãos de José faleceram, veio outros administradores sobre o Egito. Mas esse novo faraó, ele não estava contente com o crescimento da descendência do povo de Deus, da descendência ali de Jacó, de José, dos irmãos de José. Então, ele deu a seguinte ordem para as parteiras, que as parteiras deveriam assassinar todos os bebês, homens que nascessem, e deixar vivas apenas as mulheres. Mas as parteiras, temendo a Deus, não obedeceram Faraó. Aqui, uma coisa muito importante, um ponto importante, entre obedecer a Deus e obedecer os homens, sempre devemos obedecer a Deus. E veja que interessante, por as parteiras decidirem desobedecer a Faraó e obedecer a Deus, Deus as abençoou e as deu famílias. Isso está registrado no versículo 21 de Êxodo 1. E logo em seguida a gente vê o nascimento de um bebê muito especial, o bebê Moisés. A sua mãe conseguiu esconder o bebê por 3 meses. Mas possivelmente o bebê estava forte, chorando forte, e ela não estava mais conseguindo ver como esconder o bebê. Então Deus deu a ela muita sabedoria e ela construiu um cesto de junco, calafetou esse cesto com betume, colocou o bebê dentro e no horário que a princesa, que a filha do faraó, iria tomar banho no rio, essa mãe, Joquebede, colocou o cesto, que como estava calafetado, estava boiando como se fosse um barquinho, colocou ali no rio. A princesa então se compadece de Moisés. E a filha de Joquebede, que estava ali, para ver o que ia acontecer com o irmãozinho que estava dentro do cesto, ao ver que a princesa pega o irmãozinho, ela corre para a princesa e diz assim: "Você quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar desse menino para você?" Então a princesa diz que sim. E a menina corre mais depressa e chama a própria mãe. A princesa paga um salário para que a mãe cuide do próprio filho. E louvado seja Deus, porque essa história foi conduzida por Deus. Mas vamos pensar no que está acontecendo hoje. Quem criou Moisés? Quem instruiu Moisés? Quem ensinou ele? Nos primeiros anos da sua vida foi a sua própria mãe. Quando sua mente estava limpa, quando o seu caráter estava sendo formado do 0 aos 8 anos de idade. Quem estava com ele? A sua mãe. E mesmo que depois, ele grande, foi morar lá no palácio dos egípcios, ele ainda costumava estar com a mente ligada a Deus, ligada aos costumes que ele aprendeu de pequeno. E é aqui que a coisa fica interessante, porque vamos aplicar isso para nós hoje. Certamente, temos filhos, temos netos, temos sobrinhos, e quem está passando a maior parte do tempo com essas crianças hoje? O que elas estão aprendendo exatamente agora? Porque o caráter é formado do 0 aos 8 anos de idade. Nesse período mais importante, do 0 aos 8 anos de idade, existe alguém dentro de casa que tem passado tempo ensinando as sagradas histórias do Sagrado Livro de Deus, a Bíblia Sagrada, para esta criança?